Nós vamos abrir no livro de Marcos. Marcos, segundo Evangelho. Marcos, capítulo 9. Versículo 14. Quem achou? Capítulo 9, versículo 14. Você vai colocar a Bíblia sobre o seu coração. Se você esqueceu a Bíblia, você vai colocar a mão sobre o seu coração e você vai pedir para que Deus possa falar conosco neste momento, amém? Silencio o meu coração e elevo ao céu meu pensar. Eu me prostro em adoração. Tua presença eu desejo experimentar. Te consagro ouvidos atentos e uma alma sedenta por ti. Sou um filho tão frágil e pequeno, mas tua graça me faz prosseguir. Fala, Senhor, fala comigo, quero ter comunhão com o meu melhor amigo. Fala, Senhor, com tua voz tranquila, abra o meu coração. É tua minha vida. Senhor, fala conosco, Senhor, porque a nossa vida nós entregamos nas suas mãos, Senhor, e precisamos de Ti, meu Deus, para nos ajudar, para nos direcionar, e é isso que nós vamos fazer aqui hoje, Senhor, ouvir a Tua voz. Então, meu Deus, que não seja o homem a estar falando aquilo que deseja, não, Senhor, mas que seja o Senhor a estar falando aos nossos corações aquilo que nós necessitamos aprender. Senhor, transforma a vida de todos os que aqui estão pelo Teu poder. É o que eu te peço em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Vem? Amém. Diz assim, ó, lá em Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutias com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, aonde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele, Senhor, e disse: tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Você conseguiu entender aí o que aconteceu? Chega um rapaz para Jesus com uma causa impossível. Quem está
Você está nesse propósito? Na fé mesmo? Veja bem, nós temos um Deus que é o Deus do impossível. E este homem, ele tinha uma causa impossível. Veja bem, este homem, ele tinha um filho que estava possesso de espíritos malignos, ali destruídos. E esse garoto, ele se lançava no chão, espumava, né? Ele rinhava os dentes. Muitos, né, até falam que é como se fosse um ataque epilético. É algo maligno, o ataque epilético. Então, olha só o que acontecia com este rapaz. Esse rapaz, ele estava necessitado ali de uma cura impossível. E aí, esse rapaz, como este homem, né, na verdade este homem foi até os discípulos, e os discípulos não puderam ajudar este homem. Os discípulos não conseguiram resolver a causa impossível deste homem. Vamos continuar lendo para você conseguir entender onde eu quero chegar. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula. Vamos lá. Ó geração incrédula. Incrédula. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Ah, geração incrédula e perversa. Respondeu Jesus. Até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Eu vou chamar aqui um homem para poder simbolizar isso, essa cena aqui que aconteceu. Vamos lá. Vem cá, isso. Vem cá, vem os dois. Pode vir. Vem cá, um rapaz, vem. Vem aqui mais umas 3 da multidão. Isso. Então, vamos saber de fato o que aconteceu nos detalhes aqui, ó. Então, o Senhor Jesus, ele estava aqui, ele se achegou, mas antes disso, a multidão já estava lá, e este homem havia trazido seu filho, e esse menino, ele passava mal, muito mal. Então, era a causa impossível dele. Quando o espírito maligno se manifestava, lançava ele no chão, no fogo, na terra, e ali era realmente algo terrível que acontecia. E ali ele começou a ter uma crise, ele acabou manifestando. E aí este homem clama aos discípulos: ajuda, pede ajuda. Ajuda-me. E aí os discípulos vão lá resolver. Não consigo, ele não consegue expulsar. E aí, vamos levar Jesus. Caramba, pessoal. Os discípulos não conseguiram resolver. Aí já chegaram até Jesus. Jesus chega e fala assim: que confusão é essa? Vai lá. O que está acontecendo aqui? Nossa, você está bravo, hein, Jesus? O que está acontecendo esse negócio? Não. Ele chegou, né, vendo o que estava se passando ali, né? E aí este homem chegou e falou o quê? Ajuda meu filho, esse que ele passa mal. Eu pedi para os teus discípulos ajudar. Eu pedi para os seus discípulos ajudar, mas eles não conseguiram. Os discípulos, Ó geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês vão continuar sofrendo? Aí, o que ele faz? Ele chama, né, o menino, olha só. Ó geração incrédula, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram. E quando ele viu a Jesus, imediatamente o Espírito se agitou. Se agita aí. E aí, vai vendo só. Se agitou, ele sabia que era Jesus. E aí, caindo por terra, ele se revolvia de um lado, rolava para um lado, para o outro, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: Durante quanto tempo que isso acontece?
quando ele era pequeno. Desde quando ele era menino. Então, olha só, desde a infância, esse menino era desse jeito. Quase que esse menino, praticamente ele nasceu com isso, com esse espírito ali atuando. Poderia até mesmo ser um espírito hereditário, que desde a infância atuava na vida dele. Tem gente que às vezes na reunião de libertação fica, eu não acredito que criança manifestou. Tem gente que fica de boca aberta, mas o diabo ele não escolhe não, pessoal. O diabo, quando ele quer destruir uma pessoa, ele não quer saber se é adulto, se é criança, ele entra para destruir. Por isso que nós temos que buscar o Senhor. Por isso que as crianças, a importância das crianças virem para a igreja. Nem crianças? Virem para a igreja. É importante vocês virem para a igreja. É importante que os pais tragam os filhos para a igreja. Porque o diabo não escolhe. No caso desse menino, o diabo não escolheu não. Desde pequenininho o diabo já estava lá atuando e causando destruição. E ele fala assim, muitas vezes ele se lança no fogo na água. Fala isso. Muitas vezes ele se lança no fogo, na água, Para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. tem compaixão de nós, mas nos ajuda. Olha só, veja bem, ele falou assim, se tu podes alguma coisa, nos ajuda. Aí Jesus ele fala assim, se podes. Se podes. Não, pergunta, se podes. Se podes. Como se podes? Hã? E aí vem a minha frase, olha só, ele vem para Jesus e fala, se tu podes alguma coisa, cura ele, me ajuda. Isso foi algo de fé? Foi uma frase de fé? Foi igual aquele centurião falou assim, Senhor, manda só uma palavra lá, que eu já sei que ele vai ficar curado onde ele estiver. Foi isso? Não. Foi, se o Senhor pode alguma coisa, me ajuda. Ele estava desesperado. Só que estava incrédulo. E por que ele estava incrédulo? Porque os discípulos já tinham há muito tempo tentado fazer acontecer o impossível e nada do impossível. E aí Jesus ele vem e fala, se podes. Ele fala o quê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Vira para a pessoa que está do seu lado, olha bem dentro dos olhos dela. Fala para ela assim, tudo é possível ao que crê. Você crê? Ah, que são elas? Olha que vai entrar o negócio, né? Tudo é possível ao que crê, pastora. Você crê? Bem. Sim. E aí é onde a incredulidade, né, muitas vezes entra. Por que Deus? Porque o Senhor Jesus disse isso. Tudo é possível ao que crê. Entende uma coisa? Ele poderia falar assim, ó. Tudo é possível a mim. Ele estaria mentindo se ele falasse isso? Não. Estaria, pessoal? Não. Porque ele pode. Mas quando ele diz, tudo é possível ao que crer, talvez você não tinha parado para pensar o que ele te deu neste momento. Você talvez não parou para pensar o que ele te entregou quando ele falou essa promessa lá atrás, ó. Mais de 2000 anos atrás, ele falou uma promessa. Você já leu 1 milhão de vezes e nunca se deu conta do que ele te entregou. Por que ele disse isso? Porque somos nós que criamos o impossível. Somos nós que criamos barreiras. Somos nós que aceitamos as dificuldades. Somos nós. E por que nós somos assim? Porque nós temos falta de fé. Muitos são incrédulos. O homem e suas limitações. Você passa às vezes por um problema e você olha esse problema tão grande que você não para pensar que o Senhor Jesus disse essa palavra. Tudo é possível ao que crê, porque
o homem de Deus também pode fazer o impossível. Você consegue entender? Ele deu para você autoridade para que você corra atrás do seu impossível, para que o impossível aconteça na sua vida. Quando ele falou assim, geração incrédula, até quando eu vou ter que estar aqui para ensinar para esses discípulos? É porque os discípulos, eles tinham recebido autoridade e poder. Bastava crer. Entendeu? Eles tinham recebido o poder de fazer o impossível se tornar possível. Mas eles estavam errando. Por que essa promessa não estava atuando na vida deles? Porque eles estavam errando na incredulidade, na dúvida, na falta de fé. Será que na tua vida não é assim? Dá uma parada para pensar. Eu vou falar algo para você. Deus te entregou poder dele, para que você pudesse trazer o impossível à existência. Isso é uma promessa. Deus prometeu isso. Ele mente? Não. Se ele não mente, então por que o impossível não está acontecendo na sua vida? Porque você não está crendo. A incredulidade é a barreira para o seu impossível. Muitas pessoas, a maneira como ela olha as coisas, muda tudo, né? A gente costuma dar esse exemplo de perguntar: este copo está como? Cheio. Cheio ou vazio? Cheio. Tá cheio, pessoal? Não sei. Tem que botar mais perto, pessoal. Tá cheio ou tá vazio? Tá vazio? Então saiu aí. Tá na verdade. Tá o quê? Quase cheio. Quase cheio. Porque não está cheio. Então está quase cheio. Mas existem alguns aqui que vão falar assim: está quase vazio. É ou não é? Fala a verdade se você não pensou nisso, né? A pessoa quando ri, já sei onde estava. A pessoa, ela olha e aí, para um, está quase cheio. É aquele que crê no milagre. É aquele que acredita, que tem fé no milagre. Agora, tem uns que vai olhar e falar assim: pastor, está quase vazio. É aquele que olha da mesma maneira. É igual a história do chinelo. Foram para um local onde não vendia chinelo, lá na Índia. E aí uma empresa, aliás, sapato. Aí uma empresa de sapato pegou e mandou um homem e falou assim: vai lá na China porque eu quero entrar lá para vender sapato. E aí esse homem foi lá conheceu, viu tudo. E aí voltou e falou assim: não vende sapato para eles não, porque lá ninguém usa sapato. Você vai entrar na empresa de sapato, lá vai falir, ninguém usa sapato. Nem adianta ir para lá. Mas uma outra equipe, um outro rapaz que foi enviado num outro local, que também não tinha sapato, voltou e falou assim: nós vamos arrebentar. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque lá ninguém ainda tem sapato. A gente, quando entrar, não vai ter nem concorrência. Vai arrebentar essa novidade. Ainda não tem sapato. Então, a mesma razão que para um foi um problema, para outro foi o quê? Foi uma solução, foi uma bênção. É a maneira como você vê. É os olhos do que crê e os olhos do que não crê. É os olhos do incrédulo e é os olhos daquele que tem fé. O que é impossível para você? Pensa aí na tua causa impossível. Pensa aí. O que é impossível para você? Você
já está pensando, porque você está vendo, você está achando que é impossível. Você já foi pensar no que é impossível. Você tem que crer que não é. Você tem que falar assim, não, pastora, eu não vou pensar no impossível, não. Eu vou pensar no que vai ser possível em nome de Jesus. Eu tenho que ficar pensando no impossível como se fosse algo que não dá. Eu quero mostrar um filme para vocês. Para vocês verem que aonde está o segredo. Quando a pessoa ela quer, não tem impossível. Quando a pessoa ela quer vencer, ela quer fazer algo, não tem barreira, não tem as outras pessoas querer desanimar ela, não tem palavras que desanimam, não tem nada. Quando uma pessoa quer, você vai ver o que acontece. Eu vou mostrar uma dança para vocês. Você fala, pastora, o que a dança tem a ver com o impossível? Vamos prestar atenção nessa dança, pessoal? Vamos? Preste atenção na mão da mulher que dança. Preste atenção na perna do rapaz que dança. Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, não dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Da tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora. Vem, Senhor.
isso para você. Eu vi esse vídeo hoje e eu fiquei pensando assim: o que é impossível? Pergunta aí para a pessoa do seu lado: o que é impossível para você? Quem inventou essa palavra certamente foi um cara que não conseguiu, que viu algo e que achou que não ia conseguir aquilo. E aí ele inventou essa palavra impossível. O impossível é aquilo que você faz ser possível. Nós criamos o impossível. É os homens que criam as impossibilidades. É os homens que criam as barreiras. É o homem que cria isso, pessoal. As debilidades. É você que acha que você é incapaz de chegar lá. E aí você fala que é impossível. Mas impossível é aquilo que você criou na tua cabeça. Porque você pode fazer com que o impossível até então seja possível. Quando o Senhor Jesus, ele expulsou aquele demônio, porque ele conseguiu expulsar. Quando ele expulsou aquele demônio, o que aconteceu? Ele falou: tudo é possível que vamos continuar. Olha só para você ter uma noção aqui do que o Senhor Jesus fez. Ó, lá no 23, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Aliás, é uma exclamação. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas. O que ele exclamou? Peraí, o que ele exclamou? Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha falta de fé. Veja bem, o rapaz chegou em Jesus e falou assim: se o senhor pode fazer alguma coisa, então faça. Jesus fez? Não. Jesus fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Aí o homem creu. Quando o homem creu, aí Jesus fez. Quando o homem creu que não era impossível do filho dele ser curado, aí o filho dele foi curado. Entenda aqui nos detalhes. Ele chegou para Jesus. Jesus não fez o milagre imediatamente. Jesus primeiro respondeu: tudo é possível, é algo que crê. Quando ele falou: pois eu creio, exclamou isso com lágrimas, exclamou isso com quebrantamento de coração, exclamou isso do fundo do seu coração e com humildade, porque ele reconheceu que ele estava incrédulo. E tanto que ele fala: me ajuda, Senhor, na minha falta de fé. Porque ele reconheceu, ele foi humilde para reconhecer o erro dele. Quando isso aconteceu, o milagre chegou. E aí o Senhor vem e faz, vendo Jesus, a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, saia deste jovem e nunca mais tomes a ele. Olha só, não basta repreender, ele ordenou aquele espírito que ele não iria voltar. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem o quê? Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Olha só, que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus conseguiu expulsar, mas os discípulos não tinham conseguido. E aí eles foram ainda falar com o Senhor Jesus sobre isso, porque eles ficaram olhando e falaram: poxa, o Senhor Jesus fez o impossível acontecer e nós não fizemos o impossível.
falo. Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus repreendeu o demônio. Este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Quem estava no dia da pregação da oração? O que é a oração? Orar mais ação. Então Jesus vira e fala para ele assim: ó, vocês têm que não só orar, mas vocês têm que ter a ação de crer, de confiar, de fazer acontecer. E o jejum. O que é o jejum? É você se aprofundar com Deus. Nisso, o Senhor ele quis mostrar ali que eles tinham que se aproximar, se aprofundar com Deus. Eles tinham que ter uma comunhão com Deus. A oração e o jejum é uma comunhão profunda com Deus. Comunhão que nós, discípulos de Jesus, temos que ter. Orar, jejuar, ler a Bíblia, agir, ter ação. Não você ficar só pedindo aqui seu milagre. Eu quero meu milagre, você está com milagre, não é possível, isso não é possível. E não levantar de manhã. É uma pessoa que foi um exemplo para mim essa semana. Eu não vou citar nomes, mas essa pessoa tocou meu coração. Eu não estava nem precisando de funcionários, mas essa pessoa não foi a pessoa. É levantar e assistir. Eu quero. E fazer acontecer. Isso daí se chama, sabe o que? Milagre. Isso daí se chama milagre. Está chegando na mão da pessoa, porque a pessoa foi atrás. Ela não ficou só pedindo para Deus, não. Ela falou: eu quero, eu vou fazer acontecer. E foi atrás, pastor, eu preciso de emprego, e assim eu quero emprego, e eu quero emprego, e quando eu desejo de emprego, e não desejo de emprego, e depois de emprego. E você fala assim: caramba, essa pessoa vai arrebentar. Porque você vê que é diferente. Você vê quando a pessoa ela quer algo. E aí eu não estou falando muita moral, mas aí essa pessoa chegou já fazendo o que as pessoas demoram 1 mês, 2 meses para fazer. Vamos lá, sem fazer, vamos, sem fazer, vamos, sem fazer. Aí quando um é abençoado e o outro não é, aí o que não é fala assim: fulano tem mais sorte que eu. Por que fulano conseguiu vencer, eu não? Por que fulano ganha assim, eu ganho assado? Por que fulano é assim, eu não assado? Deus ama mais ele do que eu? Deus deu um milagre para ele, não dá para mim? O segredo está em você. Você é o segredo. Esses discípulos, eles ouviram o que o Senhor Jesus falou. Se você ir lá em João 14, 12. João 14, 12. Jesus ele tem uma promessa que não é somente para a vida daqueles discípulos, mas é para a nossa vida também. Amém, pessoal? Você vai receber a promessa? Amém. Vai receber mesmo em nome de Jesus? Amém. Olha só. Olha o Senhor Jesus então falando com o seu coração. Receba, hein?
mandamentos, porque eu vejo muitas pessoas que o nome de Jesus na vida dela não tem nenhuma utilidade. Porque ela fala, em nome de Jesus eu vou conseguir, não consegue. Em nome de Jesus eu vou fazer isso e não faz. Em nome de Jesus não sei o que e não acontece. Por quê? Porque não observa os mandamentos. Se você seguir os mandamentos, você recebe direito de usar o nome do Senhor Jesus na sua vida. Então, quando você usa o nome do Senhor Jesus, o impossível vai se tornar possível, porque não existe mais possível para você. Você tira a barreira, você tira a dificuldade. Antes você olhava de uma maneira e agora você passa a olhar de outra maneira. Antes você olhava só a dificuldade e agora você começa a olhar a solução. Você começa a olhar confiando, crendo. Hoje está difícil, amanhã vai estar diferente. Eu não vou ficar chorando pelo difícil de hoje, não. Eu vou me levantar, vou trabalhar, vou fazer acontecer. E quando eu me der conta, minha vida está sendo um testemunho, porque não é impossível eu vencer. Eu vou falar uma coisa para você. Os discípulos passaram a maior vergonha do mundo. Eles não conseguiram expulsar. Mas quando eles se aproximaram do Senhor, eles aprenderam, eles ouviram isso que Jesus falou. Eles passaram a ter uma comunhão com Deus fortíssima. Aí Jesus passou todo esse tempo ensinando. Jesus vai aos céus. E aí o que acontece? Vamos lá em Atos. Rapidinho. O que acontece lá em Atos 3? Os mesmos discípulos que passaram o maior carão atrás, porque não tiveram possibilidade de fazer o impossível se tornar possível. Olha agora eles. Olha eles agora. Atos 3. Abriu aí? E diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da 9ª hora. Era levar um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente na porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olhe para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber algum dinheiro. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saudando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram ser ele, o mesmo que esmolava sentado à porta do templo, e se encheram de admiração e assombro pelo que lhe acontecera. Os discípulos que lá atrás não conseguiram fazer o impossível, depois que tiraram essa barreira da incredulidade, depois que tiraram essa barreira que atrapalhava, que era a falta de fé, esses discípulos podiam fazer o impossível se tornar possível. Apenas uma palavra de Pedro e João foi suficiente para que aquele homem saísse de lá com o seu impossível. Amém, pessoal? Amém. Se você está aqui hoje e você crê nessa palavra, talvez você está na condição dos discípulos lá de trás. Talvez você não estava crendo. Talvez alguma coisa aconteceu no teu caminho, na tua vida, que te fez perder a fé. E isso não é bom, porque se você ficar sem fé, você vai ver a sua vida definhar. Mas se você tomar posse hoje e você passar a entrar em comunhão com Deus, retirar a dúvida do seu coração e começar a correr atrás da sua bênção, chegar no seu serviço e determinar a vitória, chegar na tua casa e determinar a bênção, chegar no teu relacionamento, no teu casamento e determinar a paz. Quando você começar a determinar com fé e crendo em nome de Jesus, vai acontecer na tua vida.
impossível para você não. Não vai mais existir. Você vai ser uma pessoa completamente diferente do que você era antes. Você vai ser como esse discípulo. A tua palavra vai ter peso. Você vai poder usar o nome do Senhor Jesus, porque quando a gente observa os mandamentos, a gente tem essa herança de poder utilizar esse nome poderoso.